Fala rapaziada, hoje eu vim trazer um vídeo aqui sobre política. É uma coisa que sempre está nas nossas vidas aí, principalmente de jovens empresários. Em algum momento você tem que discutir política, algum momento você vê alguma coisa em relação à política. E hoje eu vim trazer um tema que é muito interessante, que é: não depende do Estado para nada na sua vida. Andando aí pelas redes sociais da vida, a gente vê muitas discussões sobre lado A e lado B, né, direita e esquerda, sobre quem vai resolver o problema quando o problema é o Estado. O PL vai resolver esse problema, ou o PT vai resolver o problema, dessa maneira ou dessa outra maneira. E eu sou 100% a favor de que quanto menos poder o Estado tem, melhor vai ser para a vida do cidadão. Então eu tomo aqui como exemplo o Paraguai, onde eu estou, que tudo onde o Estado coloca a mão é simplesmente uma merda. Se você for andar aqui pelas ruas de Assunção, você na rua principal, onde tem os dois principais shoppings, onde tem muita grife, onde tem muitas lojas boas, onde tem prédios empresariais super importantes, com arquitetura linda, você vê, olha a rua onde o Estado ele tem a mão, onde é a responsabilidade do Estado, a rua cheia de buraco, cheia de esgoto, chove, vira um caos. Enquanto a iniciativa privada, a gente vê que faz sim a parte dela. E muitas das vezes, em vários locais aqui eu vejo que a iniciativa privada, ela toma a frente do Estado e faz o que tem que ser feito de infraestrutura, porque o Estado ele simplesmente é negligente com isso. E a gente vê isso em todas as partes do mundo, principalmente na América Latina. Então, assim, a gente vê que o Estado, ele é sim um problema. E ao invés da gente discutir quem vai resolver se é lado A ou lado B dentro da política, a gente simplesmente deveria resolver que o Estado, ele não deveria meter a mão nisso. Então, o Estado, ele cria regulação, o Estado, ele cria burocracia, que vai dificultar muito que a iniciativa privada faça algum tipo de coisa em relação a isso. E a gente vê, o pobre, ele tem iPhone, o pobre, ele tem computador, o pobre tem geladeira, tudo que o capitalismo ele proporciona, o pobre ele tem e muitas das vezes é de última geração. Ainda que o Estado ele tire 5 meses de trabalho da pessoa, ela ainda assim consegue comprar as coisas que o capitalismo ele proporciona. Agora, se você for olhar para o que o Estado oferece, saúde, educação, teoricamente moradia, saneamento básico, são pontos onde a gente vê que é simplesmente um desastre em comparação ao que o capitalismo oferece. A gente sabe que existem empresas privadas de saúde, a gente sabe que existem empresas privadas de saneamento básico, é basicamente um monopólio. Porém, a gente sabe que não é um capitalismo 100% livre, onde a gente precisa de um capitalismo 100% livre para a gente ter um mínimo de decência. Então, quando a gente vê, por exemplo, um condomínio fechado, a gente sabe que tem uma qualidade ali dentro que fora do condomínio a gente não tem, porque quem cuida das estradas ali dentro é uma iniciativa privada. E muitas das vezes quem não tem acesso a isso é o pobre, porque o Estado ele não permite que o pobre tenha esse tipo de coisa, porque ele simplesmente tira 4, 5 meses da vida do pobre em imposto. E é provado estatisticamente que para o Estado fazer uma coisa ele precisa de 10 vezes mais dinheiro do que a iniciativa privada. Por quê? Porque existe muita burocracia, existe corrupção, e a corrupção ela vem justamente disso, de meia dúzia de pessoas que vão controlar o dinheiro de milhares, milhões de pessoas que pagam imposto
E aí vem justamente aquele problema do uso de conhecimento na sociedade. O conhecimento ele está disperso. Então, meia dúzia de pessoas elas não vão saber legislar, elas não vão saber usar o dinheiro dessas pessoas para algo que realmente é efetivo para a sociedade. Então, ao invés da gente discutir como o Estado ele vai resolver esse problema, a gente devia tirar a mão do Estado dessas coisas. E as pessoas elas têm esse problema, principalmente no Brasil, de pedir sempre mais Estado. E elas justamente são doutrinadas para isso, porque o Estado ele quer que as pessoas não tenham controle sobre a vida delas. Então, se o Estado ele controla a educação, se o Estado ele controla a universidade, ele vai doutrinar a cabeça das pessoas para que elas peçam mais Estado, que tenha mais universidades públicas, que tenha mais hospitais públicos, sendo que a solução não é essa. Se a educação no Brasil fosse boa, a gente não estaria no estado que a gente está. E aqui eu também tomo de exemplo o Paraguai. Onde está a educação aqui no Paraguai, onde tem a mão do Estado no Paraguai, onde tem regulação estatal, é uma bosta. Infelizmente. E você, como jovem empreendedor, você jovem que quer vencer na vida, você precisa entender que a sua salvação é individual. Que você precisa tirar todas as expectativas do Estado de que alguma coisa melhore, de que a moeda estatal ela vai valorizar, de que vai aparecer um salvador da pátria, um Bolsonaro, que vai aparecer um Renan e não sei o que. Você precisa parar de pensar que a solução ela vai vir de algum político e trazer toda a salvação para você mesmo. Você precisa o máximo que você puder fazer estratégias fiscais para que você pague menos impostos, que você more em um lugar onde você possa ter uma estratégia onde você tem um custo de vida que te traga uma qualidade de vida e que você não dê dinheiro para o Estado, você pague menos impostos. E é justamente por isso que eu estou no Paraguai, porque aqui eu não pago a minha renda estrangeira do que eu ganho em dólar lá fora. Eu posso trazer aqui e não pagar nenhum imposto e eu continuo vivendo a minha vida como se eu vivesse no Brasil e eu não contribuo com o Estado, eu não contribuo com o péssimo serviço do Estado. Porque quando o Estado ele coloca a mão, ele corrompe. O diabo não, o Estado ele é um agente do diabo nesse mundo, né? E é por isso que o Estado ele quer destruir as famílias. A gente sabe que a família é uma instituição criada por Deus, que a estrutura familiar tradicional é algo criado por Deus, é um plano divino. E o Estado ele quer destruir isso, e uma das causas que ele quer destruir isso é simplesmente pela ambição que ele tem no dinheiro das pessoas. Porque quando existe a família, existe herança. Então, o pai, ele trabalhou para construir, para acumular patrimônio, e aquele patrimônio ele vai passar para os filhos. Agora, se o Estado ele coloca na cabeça dos homens e das mulheres que a mulher ela pode sair por aí sendo vagabunda, vai se profissionalizar, vai trabalhar, não vai pensar em filhos. Ele colocar na cabeça dos homens que os homens eles podem ser livres para ser gays e não ter filhos, que a estrutura familiar ela é moldável, que os homens eles podem ter dois homens dentro da família, que entende? A estrutura familiar é destruída, a estrutura da família tradicional ela é destruída. O que justamente acontece é que as heranças elas não são passadas de pai para filho e quem fica com isso? O Estado. Quem cobra imposto? O Estado.
E se você for reparar bem, todas as pessoas que foram afetadas com as ideologias de gênero, elas são pessoas que buscam que haja mais controle do Estado, porque elas foram doutrinadas em todas as áreas. Então, se uma pessoa ela é a favor da cultura woke, ela muito provavelmente também é a favor de mais imposto. Ela muito provavelmente também é a favor que o Estado ele controle a educação, a saúde, a moradia. Muito provavelmente também ela é comunista, porque ela quer que o Estado tenha tudo nas mãos dela, quer que o Estado ele resolva esse problema. E eu vou te dizer, se você pensa assim, você está fadado ao fracasso. Na verdade, eu já te adianto, você já é um fracassado se você pensa dessa maneira. Então, você, como um jovem que quer crescer na vida, você não pode ser de esquerda, você não pode pensar em que o Estado ele solucione os teus problemas, sendo que o Estado ele é o teu problema. E aí muita gente pode trazer o argumento de que, ai não, mas o Estado ele é amigo, muitas das vezes ele é amigo dos grandes banqueiros, dos grandes corporativistas. Exatamente, isso não é capitalismo, isso é corporativismo. E onde a gente vê os maiores casos de corrupção, tem o Estado envolvido, tem política envolvida, tem a máquina estatal envolvida dentro dos casos de corrupção. Banco Master, os últimos casos recentes, né? INSS, Mensalão, Petrolão. Os maiores escândalos de corrupção, e a corrupção vem exatamente disso, do controle estatal do dinheiro alheio e muitas das vezes com o judiciário junto, tem a mão do Estado nisso. O Estado ele controla o judiciário é corrupto. O Estado controla as leis são corruptas. O Estado controla a polícia é corrupta. Entende? Então, assim, se você hoje busca a tua solução, a solução da tua vida pelo Estado, eu infelizmente tenho que dizer que você é um fracassado. Você precisa mudar a sua mentalidade em relação a esse tipo de coisa, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. Eu, graças a Deus, sempre estudei e sempre busquei o conhecimento em relação à política e eu sempre tive meu posicionamento contra o Estado. E é um ponto onde não tem erro. Todos os jovens de sucesso que eu conheço, eles são contra o Estado, eles são contra o controle estatal. Eles têm o controle da própria vida nas próprias mãos. Então, assim, deixe de pensar que a solução da sua vida vai vir de algum político, de algum agente estatal e comece a pensar em andar com as próprias pernas. Porque quanto mais você se independizar do Estado, mais rico você vai ser. Mais soluções próprias você vai tomar. Menos cabelo pintado você vai ver aí na rua. Quanto mais você se afastar, quanto mais sucesso você tiver, menos Estado você vai ter na sua vida. E é isso que eu quero que as pessoas elas busquem. Busquem a própria independência, busquem desinvestir do Estado, busquem não pagar, não contribuir com esse sistema corrupto e conseguir a própria independência, conseguir ter um sucesso na vida, seja através do digital, seja através do empreendedorismo. E hoje a única maneira de você desinvestir do Estado é você trabalhando com digital, ou você trabalhando para o exterior, oferecendo serviço, muitas das vezes remoto. É a grande oportunidade do século para você fugir do Estado. Então, assim, pega esse conselho, agarra esse conselho. Se hoje você ainda pensa que alguma coisa vai vir do Estado para a sua vida,
queima essa ideia da sua vida e bola pra frente. Toma o controle da tua própria vida. E é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.